Boa noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. Hoje vamos debater o poder das marcas, nomeadamente na competitividade económica de um país. Num mundo globalizado, onde a concorrência é feroz e em constante mutação, uma marca é uma âncora entre a empresa e os seus stakeholders. Como poderemos alavancar o nosso potencial, dando a conhecer as nossas qualidades aos consumidores globais, mas também aos investidores, que são uma parte crítica do processo de criação de valor para qualquer negócio. Comigo tenho Pedro Afonso, CEO da Vinci Energies, e Carlos Coelho, CEO da Eviti Brand Corporation. Carlos, começo por si. De onde é que surge a ideia do movimento Marcas para Portugal, do qual vocês fazem parte? Muito bem. Boa noite, Marco. Boa noite, Pedro. Bom, este movimento surge da vontade de um grupo de cidadãos fazer alguma coisa que seja concreta no que respeita à valorização da marca do seu país. O quadro onde nos encontramos e que resulta dos últimos 20 anos leva a que não tenhamos crescido, ou seja, que tenha havido uma falsa ilusão do nosso sucesso. Se contarmos com aquilo que aconteceu o ano passado, crescemos quase 6%, mesmo que consigamos crescer 3% este ano, ficaremos sempre com contas negativas. E este movimento basicamente acredita que antes de tudo mais que se possa fazer, é preciso fazer três coisas, que são os nossos, um manifesto que editámos e que está disponível em marcasportugal.pt, que precisamos de valorizar, ou seja, precisamos de ser capazes de fazer com que as nossas coisas valham mais naquilo que exportamos, e seja exportar para o exterior, seja no consumo interno por quem nos visita. E portanto precisamos de acrescentar valor, competitividade, aquilo que nós quisermos chamar. Precisamos de aumentar as margens. A segunda questão é que precisamos de atrair pessoas, precisamos de pessoas, e é pelas pessoas que lá vamos, pessoas para visitar, pessoas para estudar, pessoas para viver em Portugal e, consequentemente, pessoas para investir em Portugal, porque os investimentos não são abstratos, são decididos por pessoas que têm relações com territórios. E o terceiro ponto, não menos importante do que este, precisamos de criar um clima de políticas públicas que permita o desenvolvimento de marcas, ou seja, gostaríamos de ter uma agenda pública, ou gostaríamos de influenciar uma agenda pública de incentivos, de enquadramentos especiais, para que possamos transitar de uma economia de baixo valor para uma economia de marcas. Somos hoje conhecidos como bons e baratos. E nessa equação, como vimos num estudo recentemente apresentado pela Fundação Manuel dos Santos, continuamos a empobrecer, e para ser pobre já... Aliás, essa é também uma das explicações, e aliás o Carlos resumiu muito bem, pela qual recentemente também soubemos que, apesar das pessoas trabalharem, são pobres, ou seja, um terço das pessoas que trabalham são pobres, apesar de trabalharem, o que lhes deveria conferir pelo menos um mínimo de dignidade, e isso não é possível porque exatamente falta-nos aquela questão do valor. E sem valor nós não podemos ter margens, e sem margens não podemos ter rendimentos. Isto é uma cadeia que é bastante fácil de perceber, não é? Mas porquê que até agora não houve realmente uma estratégia para nós, de uma vez por todas, pensarmos que estamos a competir com outros, não estamos no nosso quintal, especialmente agora, e que temos que nos valorizar muito para além apenas, por exemplo, do turismo, não é? E não é só dar-nos a conhecer o nosso nome, é dar-nos a conhecer a qualidade, certo, Carlos? Sem dúvida. Esse estudo muito feroz para a nossa realidade mostra-nos precisamente isso. Ou seja, que mesmo nas zonas do país de elevada empregabilidade, o que é certo é que se vive mal.
porque somos um país de salários baixos, e onde se vende capacidade de produção, não se vende valor acrescentado. E isso resulta, enfim, de uma série de aspectos, entre os quais a nossa forma pouco afável, a nossa relação de um certo desprezo para com a nossa nacionalidade. Ou seja, nós temos medo de ser bons. Quem tem sucesso tem normalmente uma posição de resguardo, porque ser rico em Portugal é alguma coisa que não é bem vista, não é? Ter sucesso não é bem visto. E quando se fala em marcas, em valor acrescentado, vem um pensamento logo ligado ao luxo, mas um luxo no sentido de que, enfim, discurso capitalista, que vai ainda explorar mais as pessoas. Nós acreditamos no movimento, e eu e o Pedro temos falado bastante disso, não é? Quer dizer, acreditamos, nem sequer haveria outra possibilidade de o fazer, que é para distribuir, é preciso produzir, não é? E portanto, exatamente. para português é preciso produzir riqueza, não é? E eu já vou pegar nesse tema do sucesso, porque aliás acho que a questão é exatamente essa. As pessoas, apesar de por vezes terem inveja do sucesso, todas elas vão atrás do sucesso, não é? E, aliás, a marca vende também o seu sucesso, a marca é o seu sucesso, não é? Mas Pedro, vou para ti, porque em termos concretos, e tu pertences a um grande grupo internacional, isto da marca tem uma relevância muito significativa para ti, não apenas no negócio de clientes, mas especialmente na tua mão de obra, não é? Sim, na mão de obra e também no capital que trago do grupo para desenvolver e investir em Portugal. Talvez só complementando uma nota adicional ao que o Carlos disse, e bem, estivemos juntos desde o início no desenvolvimento deste conceito das marcas por Portugal, que tem como grande objetivo a marca Portugal, a marca nação, a marca país. Talvez acrescentar só um ponto, que é, talvez algumas pessoas ou alguns empresários também entendam este tema da marca como uma coisa fofinha para empresas grandes e ricas. E é complementar a tudo o que o Carlos disse. E o que nós temos vindo a perceber, e o que sabemos, e há estudos que mostram isso, é que quando temos uma marca nação forte, todas as marcas que se desenvolvem a partir dessa nação também são mais fortes, e todos ganhamos com isso. E o que sabemos, e isso vem da base da matemática, é que só pode haver distribuição de riqueza quando há criação. E a criação de riqueza tem que vir destas componentes que começam naturalmente naquilo que fazemos, mas depois como é que nós criamos um bom valor percebido daquilo que fazemos para melhorar a produtividade e depois, com isso, termos uma economia mais competitiva. Eu penso que este é o raciocínio encadeado, e agora talvez sendo prático, porque compreendo que isto no plano teórico seja talvez mais complexo de algumas pessoas entenderem, mas no detalhe de uma empresa como é que isto funciona. E posso dar o exemplo do nosso grupo. O que tenho feito nos últimos anos é trazer capital do nosso grupo para investir em empresas em Portugal e depois internacionalizá-las a partir de cá, com pessoas com talento português, e entregar projetos a partir de Portugal na cena internacional. E isso tem uma cadeia de acontecimentos, desde logo pela decisão de nós investirmos no país. E desse ponto de vista o país tem que ter uma marca, tem que ter um valor percebido, tem que ter fatores diferenciadores que garantam que quando nós pomos capital em Portugal, isso é tão ou mais competitivo do que noutro país qualquer. E desse ponto de vista, enquanto nação, e agora saindo do meu grupo e entrando naquilo que são as empresas todas que competem por duas coisas fundamentais, capital e talento, acho que são os dois grandes temas, e o manifesto é muito claro nesse aspecto. São 3 pontos. O primeiro é fazer aumentar o valor percebido dos produtos e serviços que fazemos a partir de cá. O segundo é atrair os melhores, atrair o melhor talento. E o terceiro
é a atração de capital. Penso que são estes os 3 pontos, estou meio de cor, mas penso que são estes os 3 pontos. Carlos, corrija-me se não estou a ver bem, mas acho que são estes os 3 pontos. E desse ponto de vista, quando vemos isso instanciado num país, são estes 3 fatores que, para desenvolver um grupo, para desenvolver uma empresa, para desenvolver um negócio, são necessários para garantir que há um desenvolvimento internacional sem ser por escala, sem ser por preço barato do trabalho. E aqui eu dou sempre este exemplo, penso que até num programa Pensamento Crítico anterior já dei este exemplo, mas vou voltar a dar porque penso que ele é sintomático. Imaginem uma empresa de calçado, uma empresa de sapatos, que faz sapatos, e que o empresário, em vez de vender o sapato com o seu valor acrescentado completo, com a sua margem, inclusive com a sua marca, vende as horas dos trabalhadores a outras marcas noutros países. Ora, ele não vai competir por ter um sapato de forma percebida de valor superior, portanto, de valor percebido superior, mas sim porque os trabalhadores são mais baratos. Ora, um trabalhador mais barato significa um salário mais baixo. Por isso nós temos que deixar de competir pelo custo do trabalho e temos que passar a competir por valor percebido. E isto significa uma grande inversão enquanto país, mas em cada empresa, em cada organização, em cada empresário, em cada gestor, em cada visão que nós colocamos para cada atividade de negócio que nós vamos fazer. Nós vamos fazendo. E dou-vos talvez 2 exemplos muito concretos sobre temas que às vezes nos fogem um pouco às nossas mãos e ao nosso controle. Falamos hoje, vejam, por exemplo, no contexto agora dos investimentos que vão haver extraordinários a respeito da bazuca nas áreas climáticas, nas áreas digitais. E vou falar apenas dessas 2, porque são as 2 que conheço com mais detalhe, porque entre essas 2, imaginem que o conhecimento para a área climática, quando nós estamos a falar de eletrificação, quando estamos a falar de descarbonização, o conhecimento que nós precisamos é um conhecimento técnico. Portanto, pensem que um eletricista, um engenheiro eletrotécnico, o conhecimento que ele tem é um conhecimento técnico e é um conhecimento global. Portanto, eu aprendo aqui em Portugal, mas posso aplicar esse conhecimento em qualquer sítio do mundo. Por isso, a forma que eu tenho de tornar mais produtiva uma hora de trabalho daquela pessoa é fazer projetos com mais valor acrescentado, com mais valor percebido e vendê-los mais caros, sobretudo lá fora. Ora, a questão de fundo é que nós hoje competimos por talento a nível global. Quer isto dizer que há pessoas portuguesas que saem de Portugal para trabalhar lá fora, mas também podemos ser um país atrativo para atrair pessoas que estão lá fora e que podem vir trabalhar cá para dentro. E nós precisamos de todas para fazer o que há para fazer nos próximos anos. O corolário disto, no limite, vamos lá, do desafio competitivo que nós temos é na área do digital, em que é possível trabalhar a partir de casa, mas para fora. Ou seja, as pessoas nem sequer têm que emigrar no sentido clássico da imigração, portanto sair do país para ir trabalhar lá para fora, porque as pessoas podem trabalhar a partir de casa. Por isso, é talento que nós vamos perder para uma nova realidade de empregabilidade que existe hoje no mundo, e a pandemia trouxe esta aceleração nesta frente, que é pessoas a viver em Portugal e a trabalhar para fora. E nesse contexto, as empresas portuguesas, as empresas em Portugal, vão ter menos acesso a esse talento, ou então têm que pagar aos níveis do que se paga lá fora e competir por essa dimensão. Ora, não se consegue pagar mais sem se ganhar mais. Ou seja, ser competitivo também significa, para atrair os melhores, vender ao nível do que as melhores empresas também vendem. Sim. O que significa que eu tenho que aumentar a margem. E essa questão, aliás, da margem está muito correlacionada com a questão da marca. Aliás, isso não é novidade nenhuma. Todos os estudos do setor de marketing isso indicam, existe uma correlação, nomeadamente no poder de venda, no poder da margem, ou seja, no poder de colocar mais margem no produto sem que se perca o cliente. E isto existe claramente uma estratégia de diversos países, depois das empresas em si, mas de diversos países. Nós, por vezes, vemos aqueles mapas com os vários países em que depois temos um determinado tema mais específico daquele país. Por exemplo, a Itália, o design, a Alemanha, a qualidade. E o que é certo é que isso parece que não, mas isso está no nosso subconsciente, não é, Carlos? Portanto, o consumidor, quando compra, por exemplo, uma coisa de um país escandinavo,
paga muito mais por esse mesmo produto, só porque em termos de design, por exemplo, é mais apelativo, mas pode não ser assim tão diferente como alguns designs que existem em Portugal. Mas o simples facto de ser de um país nórdico, nós pagamos e estamos mais à vontade para pagar esse valor do que se fosse um produto português. Isso é fundamental, nós termos essa capacidade de fazer acontecer aqui esta criação de valor. Pedro, vou para ti, o Carlos saiu por uns instantes. Isto é fundamental que nós tenhamos? Sim. Além de fundamental, tens aqui um outro fator, que é porque é que tudo isto não aconteceu, não acontece, e porque é que é difícil de fazer acontecer. É que a unidade de tempo para transformar mentalidades, para transformar formas de fazer, para passar de um paradigma para o outro, a unidade de tempo é incompatível com as unidades de tempo que nós temos hoje, dos exercícios fiscais, dos mandatos das legislaturas, dos mandatos das comissões executivas das empresas. A unidade de tempo é, no mínimo, a geração, e não os 3 ou 4 ou 5 anos dos mandatos normais das legislaturas e das comissões executivas das empresas, ou ainda dos exercícios fiscais. E por isso é um tema eternamente adiado. É um tema que eternamente não colocamos energia no curto prazo para colher frutos lá à frente, porque a gente não consegue ver resultados logo ali à frente. E depois há uma outra noção, e eu penso que voltamos sempre ao mesmo assunto, que é a educação. Uma coisa é ser empresário, outra coisa é ser empreendedor. E nós temos muitos empresários com grande falta de empreendedorismo. E esse é um trabalho de desenvolvimento que se tem que fazer na viagem educativa que nós temos ao longo da nossa vida, no nosso sistema educativo. Eu no outro dia estava a ouvir até uma apresentação de um partner da Egon Zehnder que tem um estudo sobre isto e que dizia que há duas coisas que os executivos portugueses têm menos do que a média dos executivos internacionais. Isto é da base de dados da Egon Zehnder. É que, em primeiro lugar, têm um menor sentido de risco do que a média global, e, em segundo lugar, colocam menos tempo de gestão a desenvolver os outros. Portanto, são os dois fatores que nós temos a menos nos executivos portugueses. Ora, estes dois fatores são essenciais para desenvolver novos gestores, novas pessoas que tragam este sentido de mudança. Deixa-me colocar nomeadamente essa questão do menor sentido de risco, que eu acho que é fundamental, porque para além disso estar relacionado diretamente com o mercado de capitais, mas também está relacionado, por exemplo, com a falta de investimento que se deve fazer na marca, que em muitos casos o investimento na marca não tem uma correlação imediata com as receitas e os lucros, e, portanto, não existe tanta facilidade dos executivos aceitarem o risco do investimento pela marca, não é? Isso é mais normal acontecer de forma natural em grupos já com outra dimensão, com outra maturidade talvez, e temos boas empresas portuguesas a fazer esse caminho, a fazer essa viagem de desenvolvimento da sua marca, com os naturais desafios do desenvolvimento de uma marca a partir de Portugal, que são muitos, porque quando nós estamos a falar de uma marca que vem de um país com uma marca-nação forte, há um tempo de desenvolvimento de marca da empresa que é mais rápido. Quando estamos a falar de uma marca-nação menos forte, há um tempo de desenvolvimento da marca-empresa mais lento. E vamos lá, este paradoxo, eu acho que tem uma vertente muito importante, que é a educação do nosso tecido empresarial para este sentido, em que mudar a mentalidade, não é? Mudar a mentalidade. Mas em que a marca é um tema da gestão, como são as operações, como são as pessoas, como são as finanças, como é as vendas, como são todas as outras disciplinas nós da gestão. Já vamos explorar esse ponto com o Carlos, mas primeiro vamos fazer um pequeno intervalo. Até já. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico.
Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas, convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Bem-vindos à segunda parte do Pensamento Crítico. Carlos, começo por si. Nós, há uns anos a esta parte, desenvolvemos, eu não sei se será correto utilizar a palavra estratégia, mas fomentámos o turismo, não de uma forma com alguma inteligência, direi, mas de forma bruta, ou seja, divulgámos o nome, mas não divulgámos, por exemplo, o turismo de qualidade, que deveria ser isso, que no final das contas nos traria mais lucros e não apenas mais receitas. Isto aqui é uma falta de estratégia que nós temos ou é uma forma propositada de quem nos governa de tentar mostrar serviço, mas sem ir ao fundo da questão e resolver o problema? Eu não sei se eu não diria que falta de estratégia. Eu diria que é uma coisa mais profunda. Nós temos vergonha de ser bons. O que faz com que a maior parte das coisas que façamos do ponto de vista coletivo são mais ou menos envergonhadas. Aquilo que incentivamos são coisas mais ou menos medianas. Aquilo com que nos contentamos é com mais ou menos, percebe o que quero dizer? Ou seja, no que diz respeito ao turismo em particular, onde tivemos bastante sucesso quando mostrámos o país, e de facto pensamos, bom, tivemos um grande sucesso, mas a nossa história, a nossa geografia e a nossa cultura já cá estava. Aquilo que eu gosto de dar um exemplo, não vou fugir muito àquilo que perguntou, mas do Canhão da Nazaré. A Nazaré era um sítio onde a relação das pessoas com o mar era muito difícil, porque não havia família, ou não há ainda hoje família, provavelmente, que não tenha morrido alguém no mar. Por isso, as mulheres mais velhas se vestem de preto e olham para o mar com saudade. Além disso, significa fome, frio, portanto, havia uma relação muito, muito difícil. E, portanto, o Canhão da Nazaré era um monstro da natureza que não tinha interesse rigorosamente nenhum, a não ser constituir um perigo enorme se algum barco algum dia lhe passasse pela cabeça passar por ali. Porque como é que se transforma um aspecto da nossa geografia num fator de diferenciação, no caso qualitativo? O que é que foi preciso fazer? Foi preciso surfar a onda. Foi preciso surfar a onda por um estrangeiro, porque já alguns portugueses tinham feito, certo? Foi pegar um estrangeiro para o fazer. E foi preciso fotografá-la do melhor ângulo. Aquela onda de outro ângulo não tem aquele impacto. O que levou Portugal aos jornais de todo o mundo e continua a levar, e será um ativo enorme, é a capacidade de darmos ângulos diferentes às coisas e de qualificarmos as nossas riquezas. Aquilo que se começou a fazer no turismo foi provocar o interesse pelo país, que resultava numa altura onde o país estava a saldos. Eu não sei se lembram, depois da crise, o principal incentivo que houve para vir em Portugal é porque era barato, havia saldos no imobiliário e havia saldos fiscais também, não é? E portanto esses dois fatores de atração trouxeram muita gente a encontrar um país maravilhoso, com pessoas afáveis e ávidas de fazer qualquer negócio que pudesse usufruir desses fluxos. E então surgiram restaurantes e hotéis e hostels, e tivemos os melhores hostéis do mundo, esquecendo-nos que os nossos recursos são limitados. Esquecendo-nos que nós precisamos mesmo de restringir, e quando eu começo a falar destas coisas, as pessoas ficam um bocado de coisas. Nós não precisamos de aumentar o número de pessoas que vêm para Portugal.
nós precisamos de aumentar a qualidade das pessoas que vêm para Portugal. Carlos, esse ponto é fundamental, estou recorrentemente a dizer, porque volume não é mais lucro, Volume não é margem, não é margem. pelo contrário, pode ser... E aliás, nós temos aqui exemplos muito, muito concretos disso, nomeadamente, por exemplo, da TAP, que teve passageiros como nunca e, no entanto, continuava a dar prejuízo. A TAP é o país. Pois, exatamente, mas Carlos, a questão é esta, e eu queria voltar para aquilo que falámos no sucesso, porque, na realidade, tal e qual como acabou de dizer, nós não vendemos o nosso sucesso, nós vendemos um país barato e que era apetecível para virmos cá. E o que é certo é que, para nós conseguirmos ser mais competitivos, que a palavra aqui é ser mais competitivos do que outros, não é só sermos melhores do que ontem, não. Temos que ser melhores do que os outros para conseguir ganhar mais dinheiro do que os outros e conseguir vender mais caro do que os outros num determinado produto. Para assim também termos melhores salários. A questão é, nós gostamos do sucesso, vamos atrás do sucesso, isso vê-se que Portugal, em muitos casos, vai logo atrás do sucesso, e muitas vezes sem pensar, mas não fomentamos o sucesso. E, por exemplo, eu dou o caso dos Estados Unidos, aliás, com a sua indústria sétima arte, foi uma potente arma de vender sucesso em todas as suas vertentes, não é? E, nomeadamente, a questão do mercado de capitais é outra arma, forte arma, não só para os Estados Unidos, mas para qualquer empresa. Aliás, se nós formos a ver, hoje em dia, as marcas mais valiosas do mundo, todas elas têm presença no mercado de capitais, incluindo as chinesas, que já estão a subir bastantes degraus nessa escala. O mercado de capitais e mostrar que é uma empresa de sucesso, não apenas porque tem um produto bom, mas porque tem sucesso no mundo global, porque é muito valiosa em termos globais, tem muitas vendas. Isto é algo que nós temos que ter como estratégia, temos que mudar esta mentalidade, fazer perceber aos nossos empresários e aos nossos governantes que temos que colocar um travão no produto barato, mas sim no produto com maior valor acrescentado. Certo? Sim, o que eu queria dizer em relação a isso, eu gosto bastante dessa ideia daquilo que chamam as empresas públicas. Públicas no sentido de terem o seu capital aberto e dessa forma se relacionarem de uma forma mais íntima com os seus stakeholders. Ou seja, se eu sou acionista, sou um pequeno acionista, se comprar ações de uma determinada empresa, eu estou envolvido com a sua atividade, faço escrutínio, muito para além da capacidade de investimento, da pessoa em particular que transaciona na Bolsa, e vemos de facto uma relação entre o crescimento e a importância das marcas mundiais com derivado à forma como as ações estão a transacionar, e já vimos também que começa a haver uma nova, talvez uma nova forma de olhar para as ações, porque elas começam a descolar realmente do book value, não é? Antecedendo um crash ou preparando uma valorização extrema daquilo que são os ativos e materiais numa determinada altura, que se espera que se convertam em reais mais à frente. Mas se pensarmos essa questão dos mercados de capitais aplicando a um país, não é? Aquilo que precisamos é de fazer um IPO de Portugal aos portugueses, não é? De modo a que cada um sinta que tem na mão ações desta grande empresa, desta grande organização, e que é por elas responsável. Eu acho que isso não se sente em cada pessoa. Portanto, parte do nosso movimento tem como propósito também essa sensibilização de que dizer mal do país o hábito de dizer mal, o hábito de dizer que é bom e barato desvaloriza o seu próprio património. A falta de ambição desvaloriza o património. O contentar-se com um certo servilismo em relação à forma confortável de ter uma empresa que vive de um subcontrato até morrer, também é uma forma de desvalorização do património comum. Por isso esta visão, a visão pública das marcas, é uma visão mais correta.
não é? Se calhar a grande alteração, que era enquanto que uma marca servia no passado interesses particulares, não é? Quase todas as marcas tinham visões muito particulares, hoje fala-se do propósito das marcas, não é? E sim, exatamente, aliás, era isso que eu ia referir. Existe também uma responsabilização diferente de uma empresa se comportar de uma forma bastante mais correta, até porque porque senão pode ser castigado imediatamente em bolsa, não só apenas nas vendas, mas logo imediatamente em bolsa, e o seu CEO, o seu responsável, ser imediatamente responsabilizado. O que, caso não tenha essa exposição, fica tudo um pouco encoberto. Mas já pensou, desculpa, eu gosto muito de observar as reações da Bolsa quando as empresas têm problemas, não é? De imagem. É direto, é no mesmo dia. Estamos a falar de desvalorizações muitas vezes catastróficas. Nos países isso não acontece, não é? Na teoria, até pode acontecer na desvalorização objetiva, mas depois o nosso sistema só permite alterações de governação de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos e, portanto, faz ali uma gestão do ciclo para quando for a altura das eleições se esquecer aquilo que eventualmente correu mal mais atrás. O que significa um certo desfazamento na velocidade com que hoje se gerem as coisas, se têm que gerir e se ajustam também, porque essa rapidez também é uma forma de dar músculo para ajustar. Acho que quanto mais próximos, eu não vejo o exercício da marca de um país como decretos decretos que alguém possa ter, seja a sociedade civil ou o Estado, que vai agora decidir que vamos todos passar a ser melhores. Não é? E que vamos todos passar a trabalhar em termos de valor acrescentado. Vejo como... E já agora, eu vou pôr aqui uma pergunta por entre meio, que é, podemos e devemos fazer muito mais enquanto sociedade em nos associarmos quando vamos lá para fora, porque não existe essa estratégia de associação, nomeadamente no desenvolvimento dos produtos e serviços quando vendemos lá fora. Quando estamos lá fora a concorrer, muitas vezes estamos sempre uns contra os outros e não estamos em associação, certo? Nós devemos unir quando vamos lá para fora para sermos mais fortes e não estar em permanente competição, porque os outros unem-se, certo? Além de unir a força, devemos unir as complementariedades, porque há um aspecto, há uma organização muito linear da forma como o país se projeta, que é a fileira dos têxteis, ou a fileira dos vinhos, ou a fileira por fileiras, mas o mundo não se faz por fileiras, não é? Um país não é um agregado de fileiras, não é? Acho sempre muita graça, eu não sei se vocês têm esse hábito, não é? Mas o vinho não se bebe em princípio sem comer, não é? Portanto, não é muito correto e promover vinho sem promover qualquer coisa para comer. Chega-se quase ao ridículo estar a promover vinhos e depois meter umas bolachas, uma coisa que podem até nem ser portuguesas. Portanto, estou aqui a fazer uma caricatura, não é? E o desafio... Não, mas é uma caricatura que tem a sua... tem lógica, porque a questão é, nós temos que ter uma estratégia global de marca, certo? Não é uma estratégia específica, é global. Nós temos que ter qualidade global, não é tal e qual como os alemães não venderam porque eram só bons a fazer carros. Claro. O que não quer dizer, desculpe interrompê-lo, o que não quer dizer que nós possamos ser muito, muito competitivos de igual forma em tudo. Sim, sim. No entanto, construímos uma imagem do ponto de vista de percepção em termos de expectativa e uma imagem dentro, uma responsabilidade dentro para sempre que eu entrar num determinado setor, eu tenho que corresponder à imagem, ou seja, o meu país vai-me ajudar, não é? Eu vou ter que corresponder a essa imagem, portanto é preciso inverter esse ciclo que agora é ao contrário. Nós agora vemos tudo o que somos bons são exceções. Isso é uma exceção, isso é excepcional, é por acaso, é porque aquilo é iluminado. Deixa-me pegar neste caso, neste ponto que é, nós devemos pegar nestas exceções e torná-las, divulgá-las
divulgar o sucesso, porque o sucesso é sempre uma boa marca, e sermos bastante mais exigentes com aquilo que fazemos, mas também com aquilo que os nossos governantes fazem, e temos a tal estratégia de longo prazo, certo? Se nós não passarmos da teoria para a prática, não vamos sair deste ciclo vicioso. Sim, esse é até um desígnio deste movimento e do manifesto que lançámos com a carta, que está disponível em marcasporportugal.pt, é precisamente mostrar aquilo que melhor se faz em Portugal e puxarmos por esses atributos ao longo do tempo, e há um plano de ação concreto para os próximos meses, para os próximos anos, a partir daqui. Eu gostava de voltar novamente, partindo deste pressuposto e dentro desta ideia que, em média, somos um bocadinho tímidos, em média temos medo de assumirmos que somos bons nisto, naquilo ou naquele outro, quando outras nações não têm esse medo. Eu recordo uma coisa, é que nós neste tema da marca-nação e naturalmente por arrasto, todas as empresas que operam a partir de Portugal, em Portugal e de Portugal para fora, Portugal para o mundo, vamos dizer assim, nesse padrão nós temos 194 concorrentes, que são as outras, 195, que são as outras nações do mundo. E por isso nós não vivemos sozinhos no mundo. Portanto, o fado e a saudade, que são duas coisas muito nossas e muito próprias, têm que ser transformados de alguma forma, e que são muito nossas e que são muito bonitas e que nós adoramos, aqueles que adoram, eu pessoalmente gosto muito. A saudade nem sequer é uma palavra que nem sequer tem qualquer tradução para outra língua no mundo, é diferente de início, é um contexto completamente diferente, mas nós não podemos ficar aí, temos que pensar que temos que reconstruir os nossos atributos de maneira a ser competitivos com as outras 195 nações do mundo. E isto tem um impacto direto no detalhe quando aterramos este conceito em coisas concretas nas empresas, numa coisa que é o capital, que tu próprio, Marco, há bocado foste desenvolvendo, que é como é que nós atraímos capital para desenvolver, para investir e voltar a ter, vamos dizer assim, marcas com maior valor. Porque o capital não é todo igual. Há capital de qualidade e há capital sem qualidade. E aquele que nos interessa é o capital de qualidade, aquele que nos traz valor, aquele que nos traz rede para desenvolvermos a partir de cá. Não é apenas o capital que é dinheiro. O capital para mim não é dinheiro. O capital Pedro, deixa-me só, não posso não dizer isso, não resisto, porque é exatamente aquilo que tu disseste, dentro daquele ditado, diz-me com quem andas, dir-te-ei com quem és, vá, mais ou menos. Ou seja, se puxamos capital que não é o importante, não é o interessante, que é o capital de curtíssimo prazo, não vamos ter... Mais vale não estar. E não é só a questão do prazo, é também a questão de a que é que esse capital me dá acesso. É também esta questão. Isso é muito importante. E deixa-me dar-te aqui mais dois conceitos muito importantes ligados com este tema da marca Portugal, que é isto. E associado também à qualidade do capital. Há uma tendência natural, o que está em causa, vamos lá ver o que é que está em causa, vamos lá pôr isto em perspectiva. Nós estamos aqui num momento em que todos nós esperamos que nos próximos meses, nos próximos anos, haja uma retoma económica para sairmos da situação em que estamos. Portanto, este movimento surge para preparar esse rearranque, de alguma forma, ajudar, quer dizer, não vai resolver o rearranque, não é? Mas ajuda, é uma dimensão nova que nós temos que introduzir neste rearranque para o nosso país. Eu penso que é mesmo uma dimensão nova que não tem sido muito debatida, que não tem sido muito divulgada e que nós temos que pôr na agenda de toda a gente, de qualquer gestor, de qualquer empresário, de qualquer governante do nosso país. Penso que este é o caminho, este é o objetivo. E depois vamos aos factos. Nós temos 20% da população ativa a ganhar o salário mínimo nacional, que são 665 euros. Isto devia ser uma vergonha, porque ninguém pode ter uma boa qualidade de vida ou ter vida a ganhar 665 euros por mês. Portanto, eu acho que este deve ser um desígnio nosso. E o raciocínio que vem a seguir, ou que se coloca a seguir, é como é que nós vamos fazer esse caminho. Porque eu não posso simplesmente aumentar o salário mínimo e não ter valor para distribuir, porque aí eu vou pôr alguém em desequilíbrio, ou o Estado ou as empresas. Portanto, a forma de resolver isto tem que ser através de valor, tem que ser através de diferenciação. Quando eu puxo capital, que a única coisa que quer é mais escala, é mais diferenciação por preço do custo do trabalho, eu não estou a resolver o problema dos 20% de pessoas
que ganham o salário mínimo, não estou a resolver o problema da nossa qualidade de vida geral. Estamos a resolver outro problema que não é esse. Isto está associado a uma outra questão, também muito típica do empresário português, que é esta: quando eu estou com um problema na minha empresa, eu às vezes cavo ainda mais o buraco do que saio do buraco. Ora, este conceito de cavar o buraco é este: é falta atividade de valor e eu começo a reduzir o preço, até que estou a vender a preço de custo e de repente já estou negativo. Normalmente já estou negativo, começo a perder dinheiro e depois vou pedir dinheiro a alguém para me ajudar a... Ora, isto não é caminho na gestão. Isto chama isto de cavar o buraco. É esta ideia de eu estar na areia a patinar, e quanto mais acelero, mais patino. Deixa-me, porque já não temos muito tempo, deixa-me só fazer uma última pergunta muito rápida ao Carlos. Nós temos que deixar de remendar e temos que construir algo de raiz, correto? Nomeadamente na marca de Portugal. Nós temos que... Não diria construir de raiz, porque isso seria presunçoso de uma marca que tem quase 900 anos, não é? Mas Carlos, a questão é esta: a marca em si não vale de nada ou potencial, nós temos muito potencial, mas não vale de nada se nós não rentabilizarmos, Sim, nós temos, talvez posto de outra forma, nós temos que desconfinar ou acordar a consciência da importância que tem esta transição da economia para o futuro do país. Sob pena de, não sei se chama cavar um buraco ou de ficarmos por ser de facto um espaço geográfico bom e barato, onde se vive remediadamente uma ideia romântica de um falso sucesso. E, portanto, aquilo que é o nosso desafio é que se transformem em ações concretas e que possam constituir um braço forte da sociedade civil para que, em conjunto com os organismos do Estado, possamos, de facto, olhar para a valorização da marca do país, com todos os aspectos que isso implica, de uma forma séria, e não como um assunto... Carlos, já não temos mais tempo, mas e no final eu acho que aquela frase que disse que ficou retida, que é: temos que fazer um IPO do país aos próprios portugueses primeiro, pouco isso. E para depois também fazermos ao mundo, não é? Porque é como tudo na vida: se nós não gostarmos de nós, os outros não vão gostar de nós, correto? E temos que nos valorizar. Nós temos que fazer ao mundo, sem dúvida, e o desafio é fazer ao mundo, mas existe a necessidade de, dentro de cada português, sentir essa responsabilidade. Por isso eu aproveito aqui, se me der só 10 segundos, para deixar aqui um apelo a quem nos está a ouvir, para ir ao nosso site, ao Marcas pelo Portugal, para se fazer signatário, para nos enviar ideias de ações que possam integrar os 3 pontos do nosso manifesto. Há pouco perguntava sobre a cooperação e sobre a união. Não acredito que haja outra possibilidade neste mundo conectado de nós não nos conectarmos. E, portanto, é absolutamente vital que o façamos. Fica o apelo. E chegou ao fim o nosso programa de hoje. Muito obrigado aos dois por terem aceito o meu convite. Muito obrigado ao telespectador por ter estado desse lado. E nós voltamos a ver para a semana.